Clareamento, ele leva o teu dente ao máximo que o dente pode chegar. Não quer dizer que vai ficar claro. Cada pessoa tem uma cor de dente, tem um matiz da cor do esmalte. Exato. E o clareamento, ele tende a levar o teu dente ao limite. Serviço de utilidade pública que o Café com Manteiga fez, né? Porque eu sempre digo o seguinte, eu sempre vejo assim, a saúde bucal ela está diretamente ligada à nossa saúde no geral, né? A saúde começa pela boca, né? Começa pela boca. Eu vou querer a sedação consciente, mas desde sair de casa, entendeu? Eu acho que eu sair de casa eu já não quero ver mais nada. Tem como sedar sem fazer o procedimento? Isso, cara. Muito bem, voltamos para mais um episódio do Café com Manteiga. Nós temos um episódio muito legal hoje, nós vamos falar do seu sorriso, viu? Nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, o Dr. Marlon Faustino. Ele veio falar da Prime Sorrisos, excelência em saúde bucal, né? O Dr. Mário veio falar de um monte de coisa bacana aí, para que você tenha uma saúde bucal perfeita. E ele já está do meu lado aqui para a gente bater esse papo, tá bom? Bom, Marquinhos, tudo bem? Agradecer de novo aí o convite. Opa! Falando mais um pouquinho aí sobre como conquistar um pouquinho mais de qualidade, né? De saúde bucal, dos tratamentos que a gente oferece lá na clínica. Mostrar um pouquinho mais do nosso dia a dia aí para os pacientes que têm interesse de fazer o tratamento, né? Como é que estão lá os seus companheiros de trabalho? Tudo bem por lá? Graças a Deus, muito bem. Clínica rodando bem, pessoal voltando a ter qualidade de vida. Isso é bom, né? A gente cumprindo nossa missão, né? Que é devolver sorriso. É isso mesmo. Aliás, eu tô marcado, pra vocês verem a minha data lá, que eu tô marcando. Pela terceira vez eu tô marcando. Eu marco e vou lá e remarco, porque não dá tempo de ir. Aí eu desmarco e deixo para outra. Vamos ver se dessa vez dá certo, mas eu tenho que dar. Você sabe disso, né? Bom, ô Marlon, já que eu quero abrir da seguinte forma. Que as pessoas, quando falam Dr. Marlon, implantodontista, né? A Prime Sorrisos, né? Falando de implante, na maioria das vezes as pessoas pensam que a Prime só faz implante, só faz protocolo, né? O que mais a Prime oferece, Marlon? Na verdade, a clínica ela é especializada em reabilitação bucal, né? Mas o que é isso? O que é reabilitação bucal? É uma clínica que oferece todos os tipos de tratamentos, né? Claro que a gente tem uma vertente, a gente é mais especializado na questão dos implantes, né? Mas a gente também sabe que para conseguir, às vezes, em alguns casos, realizar o implante, eu preciso realizar alguns procedimentos antes, né? E que procedimentos seriam esses? Tem paciente que às vezes precisa de uma limpeza, tem paciente que às vezes precisa fazer uma restauração, tem paciente que tem que pensar no alinhamento do dente, né? Melhorar o espaço ali entre os dentes para a gente conseguir realizar o implante dentário. Tem o paciente que não vai precisar do implante dentário, às vezes ele está lá descontente com a cor do dente, com o formato do dente, né? Então é uma clínica que vem para suprir uma necessidade do paciente como um todo, né? Aquele paciente que precisa de qualquer tratamento relacionado à saúde dos seus dentes, à saúde da sua boca, ele encontra ali na Prime Sorriso. Ou seja, encontrar uma cariezinha ali, fazer uma obturação, colocar uma faceta, um clareamento dentário, um alinhador. Isso. Se tornar, na verdade, uma clínica mais familiar. Eu costumo dizer que os pacientes, quando eles pegam confiança no lugar que está realizando o tratamento, ele costuma levar a família inteira, né? O filho vai lá, faz o tratamento, ele indica para o pai, ou a mãe vai lá, faz o tratamento, ele vai indicar para a avó, vai indicar para o filho, para o neto. Então, a gente procurou trazer uma clínica mais completa, né? Uma clínica para toda a família. Isso. Então, quando se fala em saúde bucal, quando se fala em estética bucal, você atende em todo segmento. Isso. A gente quer que o paciente se sinta confortável para realizar qualquer tipo de tratamento ali dentro. Tá bom. Muitas vezes as pessoas fazem implante, né? E não sabem exatamente o que é o implante. Aí o cara pensa assim, é um parafuso que põe, é não sei, um ferrinho que põe, uma coisa assim, falando bem no popular mesmo, né? O que é exatamente o implante? É um parafuso? Ele é um parafuso e algo mais, né, na verdade? O implante realmente ele é um parafuso, claro que com toda uma tecnologia embutida ali naquele parafuso, que vem com a função de substituir o dente perdido, né? Então, o paciente que perdeu lá um dente, dois, ou até mesmo todos os dentes, a função do implante dentário
é devolver aquele dente perdido e automaticamente devolver uma função mastigatória mais equilibrada, mais confortável, mais estética, né? Então a função do implante muitas vezes foi relacionada no passado lá com questão estética, claro, não deixa de envolver estética, sem dúvida. mas como uma função principal de fazer o nosso paciente mastigar melhor, né? Muito bem. O implante ele faz o papel da raiz do dente, é isso? Isso. A gente divide o implante dentário em duas partes. O parafuso, que vai ficar dentro da estrutura óssea, na onde ficava o dente perdido. E aí a gente tem uma segunda etapa, onde a gente fabrica o dente mesmo, que vai ficar ali na visão do paciente, que vai fazer a função de mastigar, de cortar o alimento ali, né? Então, o implante dentário é dividido em duas partes. E que material é feito esse parafuso? O parafuso, por muitos anos, sempre se utilizou o titânio, né? Para diversas marcas de parafuso que tem no mercado aí, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já tem implantes aí de zircônia, um implante mais clarinho ali, implante mais estético, mas na sua grande maioria trabalhamos com implantes de titânio. Ô Marzan, e existe uma janela para melhor a pessoa para avaliar o implante, enfim, depois da perda dentária, assim, depois de quanto tempo ela deve procurar para procurar um especialista? Na verdade, a gente pede para que todo paciente faça visitas regulares ao seu dentista, para que a gente tente fazer a prevenção, sempre é melhor a prevenção. O que seria essa visita regular? Uma visita a cada 6 meses, uma vez por ano, para quê? Para um trabalho básico, uma limpeza, uma possível troca de restauração. Né? Então o preventivo sempre acaba sendo melhor, né? E aí respondendo, qual que seria o tempo ideal? O quanto antes, né? Se o paciente já sente o dente dele amolecido, ou se até mesmo já fez a remoção desse dente em qualquer outro profissional que não seja especializado na área, sempre procurar a clínica especializada o quanto antes possível. E é como você falou, né? A ausência, às vezes, de um dente pode atrapalhar os outros, né? A mastigação, ou até a estrutura óssea da boca, né? O tratamento, todo o planejamento que a gente faz dentro da clínica visa trazer equilíbrio, né? E aí, por que a clínica é completa? Por causa disso. Às vezes, só o implante dentário não vai equilibrar a mordida desse paciente. Às vezes, ele vai precisar alinhar esse dente, né? Através dos aparelhos. Às vezes ele tá com dor no dente, ele precisa fazer um tratamento de canal para curar uma inflamação. Às vezes ele já tem a dentição dele completa, mas ele está descontente ali com a questão da cor, formato do dente. Então a nossa profissão ela tem uma gama e um leque muito grande de tratamentos que a gente pode oferecer para o paciente ali. Muito bem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu perdi o dente há 10 anos. Né? Ele ainda, como é que eu vou explicar? Ainda dá para fazer um implante, para implantar, né? Até porque esse osso sumiu, né? Ou seja, teve a perda óssea. O que fazer? O que tem que se fazer nesse caso? Na verdade, o tratamento com implantes ele não tem uma data específica para fazer, né? Vamos falar assim, o mínimo de idade que você tem para poder realizar um implante dentário é 18 anos e aí não tem data limite, não tem uma data que para a gente poder fazer isso. Então, a gente sempre pede para o paciente que ele, claro, procure o quanto antes, né, o profissional para realizar esse tipo de tratamento, mas com relação à estrutura óssea específica, que é o que vai ser necessário para poder realizar esse tratamento, não é padrão, né? Até porque tem dentista que vai lá, tem profissional que vai lá remover o dente do paciente, ele é cuidadoso, né? Ele vai preservar aquele osso ali para o especialista poder fazer o tratamento depois com o implante, né? E a gente já tem aquele profissional que não tem tanto cuidado, que não tem aquela especialidade, não tem aquele conhecimento para poder realizar aquele tratamento. Então, cada caso é um caso. A gente fala que o paciente sempre precisa comparecer na clínica, ele fazer o exame físico, a anamnese ali, ele precisa ter um exame radiográfico. Nesse ponto aí, graças a Deus, a nossa clínica ela é bem equipada com equipamentos de última geração aí para poder fazer um bom diagnóstico. E se você faz um bom diagnóstico, você consegue fazer um bom tratamento, né? Então nunca vai ser igual, né? Às vezes você perdeu seu dente há 10 anos atrás, não é igual ao seu João lá que perdeu o dente há 10 anos também. Uma boca diferente da outra, função mastigatória diferente, então nunca é padrão isso, né? Mas o mais importante é sempre lembrar que dá para fazer o tratamento. Independente se reabsorver o osso ou não, nós temos técnicas de enxerto, sem enxerto ali, que viabiliza fazer um implante para qualquer tipo de paciente. Muito bem. O implante, o dente da frente, ele dá para implantar como qualquer outro dente?
Independente da região da boca, a gente consegue fazer um implante dentário. Pode ser o dente da frente, pode ser um dente ou mais, pode ser dente lá de trás, né? Que o paciente costuma não dar tanto valor, né? Paciente, eu quero cuidar um pouquinho mais da frente aqui, mas deixa o de trás para depois. Não aparece, né? E aí, se você não tem o teu dente lá de trás, você sobrecarrega o da frente. Então é tudo um equilíbrio que a gente precisa criar ali, né? Criar consciência para o paciente. O paciente, na maioria das vezes, não tem o conhecimento. E a gente tem que criar essa consciência nele, né? Mostrar como funciona o tratamento para que ele possa fazer o melhor tratamento para ele poder voltar a mastigar bem. Veja bem, eu quando fiz o implante lá, na praia, eu tive que tirar o dente ciso, né? Esse dente ciso, ele é dispensável? Não em todos os casos. Não é necessário tirar o dente do siso em todos os casos. Não é regra isso, né? É dente do siso? Dente do siso. Criou-se um mito que esse dente é necessário, 100% obrigatório remover ele, não, né? Desde que ele esteja bem encaixado ali, a posição dele esteja correta, né? Fazendo função mastigatória, ele é um dente comum como qualquer outro, né? Então não é necessário, é um mito isso aí que você tem que tirar dente Mas do o siso. fato de você não ter esse dente do siso aí, isso te faz algum mal para a mastigação? Não, Prejudica a mastigação? Não atrapalha. Não atrapalha. Né? A única coisa que eu sempre passo para todos os pacientes, o ideal é sempre você ter o mesmo número de dentes nas arcadas. Então, se você tem lá 14 dentes na parte de cima, é necessário que você tenha também, para criar um equilíbrio, 14 dentes na parte de baixo também. Uhum. Em que caso é recomendado o implante? Em qualquer caso? Perdeu o dente? Para todos os pacientes que perderam os dentes. Tá. Né? Claro que temos alternativas também paralelas ao implante, né? Mas claro, o implante sempre vai ser a melhor solução para recuperar o dente perdido, mas tem as próteses fixas em cima de dente natural, tem o O próprio implante, ele é uma prótese, ele é um dente em cima do implante. E o importante é salientar que o implante ele é uma prótese fixa, independente do número de dentes que perdeu. Então, se você está usando uma dentadura e vai lá fazer o protocolo, que é um tipo de tratamento com implantes, Isso. é uma prótese mais ampla, uma prótese de uma arcada inteira, né? É uma prótese também é um tratamento com implantes. Mas aí tem aquele paciente que perdeu só um dente. Sofreu um acidente lá, mastigou um tipo de alimento um pouquinho mais duro lá, uma fatalidade, quebrou um dente só. Isso. Também vai ser uma prótese, mas de um dente só. É por isso que eu te perguntei em que caso é recomendado. Porque às vezes o sujeito perdeu lá, ele está lá sem 2, 3, 4 dentes e o resto está perfeito. Então ele não precisa, ele vai implantar só onde ele tem a perda do dente e vai evitar de fazer o protocolo. Aliás, gente, nós estamos citando o protocolo aqui e o Dr. Mário vai falar daqui a pouquinho exatamente o que é o protocolo e quando ele é recomendado, né, doutor? O tratamento, isso é bastante importante frisar isso, porque a nossa profissão veio evoluindo, né? Uhum. E às vezes os profissionais não evoluem junto com a nossa especialidade, né? E às vezes essa questão aí do paciente ter perdido poucos dentes, a intenção nossa sempre é ser o mais conservador possível, manter o que é natural e repor apenas o que está faltando, né? Não chegar naquela odontologia lá que visa apenas dinheiro, né? E o paciente chega lá, perdeu 1 ou 2 dentes lá, já pensar em tirar todos os dentes lá para fazer um tratamento de arcada inteira, né? Da boca inteira. Então isso não é necessário, né? Mas para isso sempre, primeiro de tudo, um bom diagnóstico, né? Bom conhecimento da técnica e um bom diagnóstico. E quando você fala de diagnóstico é quando eu vou lá para fazer, vamos lá bem no popular, um orçamento, Isso. não é? Você senta lá para avaliar. Junto com essa avaliação, a gente já vai ter um raio-x em mão. Então, nossa clínica, ela possui o aparelho de radiologia dentro da própria clínica. Então, isso aí facilita para o paciente, para ele não precisar sair para outro estabelecimento lá, realizar uma radiografia, esperar ficar pronto para voltar a fazer uma avaliação, né? Então, esse tipo de equipamento já tem dentro da clínica. É a panorâmica que é feita, hein? Essa é a panorâmica? É uma radiografia panorâmica, né? Okay. Então, essa radiografia vai nos auxiliar a ter a imagem dessa arcada dentária do paciente numa radiografia, junto com o exame físico ali, o exame clínico, né? Então, eu vou estar olhando ao vivo a boca do paciente, entendendo as dores dele, entendendo o que levou a chegar naquela situação bucal, olhando um raio-x, podendo fazer um raio-x, um diagnóstico mais completo ali de que direção a gente vai tomar para poder fazer esse tratamento ali. Muito bem. Quando nós falamos em avaliação, quando nós falamos nesse orçamento aí, né?
é tudo feito lá dentro, desde a panorâmica, tudo, né? Você entrega o diagnóstico para ele no ato. O Isso. caso é esse. O paciente ele faz o primeiro contato dele ali, geralmente através das nossas redes sociais, né? É onde o paciente mais conhece o nosso tratamento ali, a rede social e através de indicações, né? Ele agenda a consulta e aí nessa primeira consulta ele já faz o exame radiográfico, né? Já é orientado já ali pela ligação que ele tem que chegar um pouquinho mais cedo para ele poder fazer esse exame radiográfico. E aí, através desse exame clínico presencial ali, junto com a radiografia já em mãos, a gente consegue, junto com o paciente, decidir qual tipo de tratamento fica melhor para criar ali aquele equilíbrio de mastigação ali para o paciente. Muito bem. Doutor, você me falou ainda há pouco de idade, que não tem idade máxima ou mínima, né, para fazer. Você citou que a partir de 18 anos pode fazer o implante e aí vai, né? Qual que é a Isso. idade? A partir dos 18, que já cessou todo o crescimento e maturação óssea do paciente, não tem mais idade máxima, né? E eu, por exemplo, na clínica ali, eu tenho pacientes desde 22, 23 anos, Até hoje em atividade lá, realizando tratamento, tem paciente de 95, 98, né? Então, realmente é um tratamento que não tem idade. Aí a pessoa fala assim, mas um cara com 95 anos vai colocar um implante ou um protocolo para quê? Né? Porque ele precisa mastigar. Enquanto a gente está vivo, a gente precisa mastigar, né? É qualidade de vida isso, né? Aí a gente entra de novo naquele mito. Implante é estética? Não. É mastigação. Não importa a tua idade. Se você está com 80 anos, você quer comer bem. Você quer mastigar bem, você quer se sentir bem. Se você está com 95, você continua querendo se sentir bem. Você continua querendo comer bem. Exato. E aí que entra o implante dentário para criar esse equilíbrio. Então, só para que as pessoas saibam, quem está nos ouvindo e nos assistindo, essa pessoa com, sei lá, por uma infelicidade, o rapaz aí com 16, 17 anos, alguém nessa idade, perdeu lá um dente da frente, ou perdeu vários dentes, tem que fazer um implante. Ele não pode fazer, ele tem que esperar ele completar uma idade de 18 anos por uma questão de formação? Isto. Claro, eu não vou deixar esse paciente sem dente, né? Vou dar um exemplo. Chegou um paciente lá com 15 anos, 16, sofreu um acidente, perdeu os dentes da frente lá. E a gente vai ter que se utilizar de próteses provisórias até eu atingir, esse paciente ter aquele mínimo de idade de 18 anos para ele conseguir dar início no tratamento com implantes, né? Mas aí a gente tem a questão das provisórias aí para suprir a falta daqueles dentes até que tem uma idade. Essa provisória, ela é implantada, não? Ela é móvel, né? A gente tem opções de próteses móveis e também as fixas, né? Porque eu entendo assim que um paciente de 16 anos é um pouco traumático ele ter que usar uma prótese móvel. Nos dias de hoje é traumático, né? Num passado aí não muito distante era corriqueiro, né? Você pegar paciente lá de muito tempo atrás lá, era normal o paciente com 16, 17 anos usar dentadura, né? A cultura era diferente, né? Não tinha a cultura da prevenção, do cuidado, da higienização. Então era normal o paciente de 15, 16 anos usar dentadura. Se você pegar hoje 16 anos, um paciente passa muito longe de precisar usar uma dentadura, né? O acesso à informação hoje ficou muito mais evoluído. Hoje ficou mais evoluído em tudo, né? Antigamente você pegava uma agulha para se tomar uma anestesia, era uma coisa. Hoje é da grossura do fio de cabelo. E por incrível que pareça, isso ainda é um grande trauma dos nossos pacientes até hoje. Medo, né? Claro, a gente entra na questão da parte financeira aí também, mas até hoje a questão do medo do que já passou lá atrás, o paciente evita procurar o dentista. Mas antigamente era assim também, né? Era impraticável se fazer um implante, era muito caro, né? Caro. Hoje a história mudou, né? Na verdade, implante dentário há 20 anos atrás não era para todas as pessoas. Exato, né? é para quem tinha dinheiro. Não era democrático. Não era democrático. Era um tratamento super caro, poucas pessoas tinham acesso, e com a evolução dos materiais, das especialidades aí, graças a Deus veio ficando um tratamento cada vez mais acessível. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui com relação à rejeição do implante. Como é que funciona essa rejeição? Aí vem seria alimentação, seria mastigação,
Ou simplesmente o corpo solta, expele esse implante? O tratamento de implantes, como qualquer outra cirurgia ou como qualquer tratamento, de novo, a gente tem que entrar primeiro num bom diagnóstico, uma preparação correta do paciente. Então, além do exame radiográfico, aí a gente tem a gente se utiliza de alguns outros exames, né? Exame de sangue, para a gente entender como é que está a saúde do paciente como um todo, né? Para realizar qualquer tipo de cirurgia, desde uma extração simples ali a um tratamento mais avançado. Então, eu sempre falo que para ter sucesso no tratamento, bom diagnóstico, bom planejamento, não tem chance de dar errado, né? O que acontece com a questão da rejeição, que é um medo, né? É uma palavra que gera um pouco de medo aí nos pacientes. O paciente, desde que bem conduzido, bem medicado, com os exames em dia, a chance dele perder esse implante é muito, muito pequena, né? Eu falo aí que de cada 100 implantes que a gente realiza hoje na clínica, a gente tem uma taxa de perca de implantes em torno de 2%. Imagina, para cada 100 implantes que você realiza, a gente tem uma taxa de 2 implantes são perdidos aí, né? E o que leva às vezes a perder, a rejeitar esse implante? Muitas das vezes é a falta de cuidado pós-operatório, né? Então o paciente às vezes ele teve toda uma conduta, vamos dizer, errada, uma falta de informação para chegar naquele ponto de perder o implante. E aí ele vai lá, realiza a cirurgia e todo esse cuidado que ele não tinha antes, ele continua não tendo, né? Eu já tive casos de pacientes realizando cirurgia na clínica, a gente tem câmeras por toda a clínica, o paciente saindo da porta para fora e já acendendo um cigarro logo após a saída da clínica, né? Então como que não vai perder um implante desse, né? O paciente, às vezes ali um diabético muito descompensado, que ele sabe que ele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ali com a questão da alimentação, ele não cuidar com isso, né? Atrapalha muito a cicatrização do implante. E o fator que mais causa a perca do implante é a alimentação. Pós-cirúrgico você tem que tomar cuidado. Aquela sopinha, a gente orienta. A gente faz toda a orientação do nosso paciente de como ele se alimentar no pós-cirúrgico, mas a principal causa é entrar o alimento ali dentro da região que a gente deu ponto, né? Aquilo ali gera uma inflamação naquele local ali, e esse aí é o principal fator que faz a gente tá perdendo então, o implante. Esse cuidado pós-implante, ele é por um tempo limitado, né? Não é... Porque, na verdade, você coloca o implante, que é esse parafuso, né? E ele tem o tempo de maturação para você depois vir colocar o dente, é isso? Isso. E aí, claro, aí tem uma gama de fatores aí que podem interferir, né? A qualidade do material do implante dentário, tem muita marca no mercado aí de parafuso, né? Desde a mais ruinzinha ali, a mais top. A gente tem paciente que cuida, tem paciente que não cuida. A gente tem profissional bem especializado, a gente tem profissionais que têm o conhecimento mais limitado ali. Então, tendo um profissional bom, utilizando um material bom, a chance do paciente ter uma rejeição de implante ali é muito pequena, muito pequenininha. Olha, eu vou falar uma coisa assim, fora de qualquer coisa, até porque, né, você que está aí junto com a gente no podcast, tá vendo aí que a Prime Sorriso é nossa parceira aqui, né? Mas o meu implante, ela é nossa parceira de um mês e pouco para cá, né? E o meu implante já tem bem uns 5 anos. E eu estou bem satisfeito. Graças a Deus. Eu estou falando sério. Né? O convite para vir participar também do programa, acho que vem de uma credibilidade que você provou do nosso trabalho lá dentro, né? Sem dúvida. E esse cuidado que a gente teve com você lá, é o cuidado que a gente tem com todos os nossos pacientes. Acho que cada um tem uma história que entra lá, né? Exatamente. E o cuidado é necessário. Tem um cuidado especial com cada paciente que passa por nós lá. E eu tô contando isso, gente, não é? Eu tô contando assim, de coração mesmo, tá? O meu implante, então, acho que até para 5 para 6 anos do meu implante, eu nunca tive o menor problema. Eu acho que eu tive todo o cuidado, sim, mas eu acho que a qualidade de material e a qualidade de profissional, do profissional que fez do implantodontista que cuidou, eu acho que foi espetacular. Tô falando uma coisa assim de coração. E já que eu estou falando do tempo meu de implante, eu queria perguntar o seguinte: o implante ele tem que ser trocado como se troca uma obturação? Repito, o meu já tem aí para 5 para 6 anos, né? Calculo. Né? Ele tem um tempo de duração? Como é que funciona isso? Cada caso é um caso. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. O paciente que fez o protocolo, que é o tratamento inteiro.
paciente usava dentadura, não conseguia mais se alimentar, foi lá, realizou 4 implantes na parte de baixo, de 4 a 6 implantes de cima, fez uma prótese inteira fixa. A gente tem 2 tipos de materiais para a gente trabalhar, resina, porcelana, né? A resina ela vai ter um tempo de vida mais curto. Então, o protocolo em específico, eu gosto de trocar dentes ali de 5 a 10 anos. Varia bastante? Varia. Cada um tem uma força de mastigação, cada um tem um hábito de alimentação, tem paciente de novo, tem paciente que cuida, tem paciente que não cuida. Então, a gente tem essa janela de 5 a 10 anos aí para trocar esses dentes de resina, certo? Agora, o paciente que faz o dente ali em porcelana, esse material ele tem uma durabilidade muito maior, né? O que seria isso? 15, 20 anos? Tem pacientes que passam de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, né? Então é um tipo de material que realmente ele aguenta mais. Mas porcelana é para todos os casos? Não, né? Então cada caso é específico. Eu sempre volto muito nesse assunto, assim, para a gente conseguir realizar um bom tratamento de novo. Aí tem que voltar lá no bom diagnóstico, bom planejamento, e cada caso é um caso. O do seu vizinho não vai ser igual ao seu. Às vezes ele vai precisar trocar o dente lá, mas com um tempo mais curto, e o teu vai ser um pouquinho mais longo, e nunca vai ser regra, né? Cada um tem um hábito de vida, cada um tem uma mastigação de um jeito, então nunca é padrão. Tem pouco de cuidado também, né? Muito, mas muito, porque tem paciente que realiza o tratamento, né? Seja ele qualquer tipo que for, e ele acha que naquele tratamento ele já resolveu a vida dele 100%. E a gente continua se alimentando, a gente continua tocando a nossa vida ali, e pode acontecer de tudo, pode quebrar, pode desgastar, pode amarelar. Então o paciente precisa estar todo ano fazendo as revisões lá para que isso não aconteça. Doutor Marlon, primeiro eu vou fazer o meu implante, né? Então deu início lá no meu tratamento e veio o parafuso, né? Colocou o parafuso, quanto tempo eu tenho que esperar para ser colocado o dente em cima desse parafuso? Porque muitas vezes as pessoas, por isso que eu estou falando, perguntando, o que é o implante realmente? Se é só o parafuso, né? É o dente sobre o parafuso, né? É isso. E aí esse dente, coloquei o implante, o parafuso, depois de quanto tempo eu vou colocar esse implante? Tem um tempo de maturação aí, né? A gente tem 2 tipos de técnica. Técnica de carga tardia, quando a gente faz a instalação desse parafuso e tem que deixar ele guardadinho dentro do osso quietinho lá, esperando o tempo de cicatrização, que seria em média 4 a 5 meses para a parte de baixo ali, e em torno de 6 a 7 meses para a parte superior ali, certo? Esse seria o tempo de cicatrização do parafuso. Ah, mas eu tenho que esperar todo esse tempo? Alguns casos sim. Alguns casos a gente consegue realizar a carga imediata, que seria a instalação do parafuso e já de imediato já conseguir colocar um dente ali por cima desse parafuso. E a eficácia é a mesma? A eficácia é a mesma, né? Claro que a gente sempre vai colocar primeiro um provisório, né? E aí depois, de 100% cicatrizado aquele parafuso dentro do osso, a gente troca esse provisório por um dente definitivo, né? Mas lembrando, cada caso é um caso, precisa de um bom planejamento, mas sim, eu tenho uma janela de tempo de tratamento aí que eu posso fazer um tratamento com implantes em 1 dia, 2, mas tem casos às vezes que eu ultrapasso 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, casos diferentes. Muito bem. E com relação à higienização? Capricho tem que ser o mesmo, tá? A gente tem que imaginar assim, sempre sentar e conversar muito com o paciente e tentar entender o que levou ele a perder esse dente, né? Alguns casos acidente, né? Pode acontecer, só que na grande maioria dos casos é uma higienização ineficaz, às vezes uma posição irregular de dente, a gente pensa que não, mas uma posição irregular do dente ele dificulta a higienização, ele gera pressão excessiva na mordida e isso aí faz perder dente também, né? Então a gente precisa realizar o tratamento e continuar com um tratamento preventivo, que seria as visitas no dentista ali a cada 6 meses, uma vez por ano, 2 vezes por ano, para realizar limpeza, tratamento básico, limpeza, troca de restauração, né? É preventivo. Preventivo sempre é a melhor alternativa para o paciente ali, mesmo depois do tratamento com implantes. Vamos falar um pouquinho do medo que a pessoa tem de ir do dentista, né? Que eu estava comentando ainda há pouco. Lá vocês têm a sedação consciente. Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente o que é a sedação consciente. Bom, a sedação consciente ela é uma técnica que veio para ajudar muito na sua profissão aí a tratar aquele paciente mais traumático, né? Paciente que tem trauma de dentista e olha, não são poucos, tá? A gente pensa que não, mas paciente que já precisou tirar dente lá 40 anos atrás lá,
pegou uma odontologia, uma profissão assim um pouquinho meio bruta, né? A questão da técnica de anestesiar o paciente, a parte local, ali sempre vai existir qualquer tratamento, né? E a sedação, ela veio para aquele paciente que tem muita ansiedade e não quer ver nada do procedimento cirúrgico, né? Então a gente faz essa técnica ali através do médico anestesista, né? Então o médico vai lá, vai sedar esse paciente, é feita uma injeção ali intravenosa, o paciente vai fazer a cirurgia completamente dormindo, né? Então aquele paciente tem um pouquinho mais de trauma, ele se livra desse trauma, porque a parte que a gente tem como um pouquinho mais chata da nossa profissão, que é a parte cirúrgica, o paciente não precisa ver nada, né? É obrigatório? Não, né? Mas Ele dorme completamente? ele não chega a dormir 100%, por quê? Por se tratar de boca e ter um osso que é articulado, a boca ela abre e fecha. Então se a gente sedar esse paciente 100%, a articulação ela trava e a gente não consegue abrir a boca do paciente para fazer o tratamento, né? Mas aquele sono induzido através da sedação faz com que o paciente, após tirar todo o medicamento e terminar a cirurgia, o paciente ele tem uma leve amnésia, ele não lembra do procedimento, né? Então é indolor. Ele gera um conforto, porque a anestesia local vai ser feita de qualquer forma. O paciente já não sentiria nada com a anestesia local. E a sedação vem com o intuito de acalmar aquele paciente, dele não lembrar do procedimento cirúrgico. Então a sedação vem para isso, para deixar o paciente mais tranquilo. E aí, claro, né, para a gente realizar um procedimento desse com o médico anestesista, aí entra em ação também a gente ter uma estrutura para conseguir fazer isso, né? Sim. Aí a gente precisa ter um centro cirúrgico ali dentro da clínica, a gente precisa ter conhecimento do profissional, né, do médico ali que vai fazer esse procedimento, essa sedação para o paciente ali. Então, nesse caso ali, em específico aqui em Poços, o anestesista parceiro nosso ali já está com nós ali há praticamente 8 anos já, né? Então, isso aí oferece para o paciente uma segurança muito maior para ele poder fazer com tranquilidade mesmo o tratamento dele ali, né? E isso é para o paciente que vai fazer um dente só ou mais, né? Porque às vezes o paciente, nossa, mas eu vou sedar para fazer um dente só? Eu já tive paciente ali com muito medo que falou, doutor, para fazer só esse implante aí, eu vou precisar sedar, né? Assim como tem cirurgias que são mais amplas aí, de boca completa aí, que aí a gente prefere também fazer com sedação para dar um conforto a mais para o nosso paciente ali. É verdade. E até porque fica tudo muito tranquilo para o paciente e para o profissional, né, doutor Mar? A gente procura fazer com que a experiência do paciente dentro da clínica seja o mais agradável possível, né? Ninguém vai no dentista porque quer, né? Inclusive é um ambiente que as pessoas evitam de ir, né? Já por causa do passado lá também, né? Então, geralmente não é um ambiente gostoso de se frequentar. Mas hoje, olha, sinceramente, viu, quem foi você que foi, que não tenha ido na Prime Sorriso, ou tenha ido em outra clínica, ou até no seu dentista e tal, sabe que hoje a história mudou, que hoje está tudo bem mais tecnológico, mais rápido, tudo bem mais tranquilo, né, doutor? Mudou muito e tende a mudar ainda mais. Né? Então a evolução não para. E quem sai ganhando com isso é o paciente, né? Quanto mais confortável for o procedimento, quanto mais tecnológico for, melhor para o profissional e melhor para o paciente. Muito bem. Terminou. Bom, primeiro, a sedação consciente, ela não dispensa a anestesia, né? Anestesia e em seguida a sedação, é isso? Isso, a anestesia local realizada pelo cirurgião dentista que vai fazer o procedimento ali, desde a extração de um dente, a instalação de implantes, e a sedação feita pelo médico anestesista, né? Tem que salientar bem isso aí. A sedação é realizada por um médico anestesista. Tá, não é pelo implantodontista. Não, então dentro da nossa equipe a gente tem um médico anestesista já responsável por essa parte. Ele foi lá, sedou o paciente, a partir daí a gente faz a anestesia local e a gente faz o nosso trabalho ali. E essa sedação consciente, ela é feita só para implantes, para protocolo, ou ela é feita para qualquer outra, como é que se diz? O cara vai fazer uma cárie, por exemplo, de repente o cara, nossa, eu não quero ver. Também pode ser feita a sedação? Eu tô com uma Se o cliente quiser? Eu tô com uma paciente que veio dos Estados Unidos para realizar o tratamento conosco aqui. E ela, nossa, muito medo, mas muito medo mesmo. Acho que uma das mais que eu peguei até hoje, assim, na clínica. E ela falou, Marla, eu quero começar pelo tratamento preventivo, quero fazer uma limpeza, uma raspagem. Eu vou querer fazer os meus implantes aqui com você também, mas eu quero fazer um teste primeiro. Primeiro eu vou fazer minha limpeza e as restaurações, mas eu vou te falar um negócio, eu só faço se for com sedação. Dormindo. Ela falou desse jeito, dormindo, tem que fazer dormindo, porque senão eu não consigo fazer. Eu falei, mas não é possível.
Uma restauração, uma limpeza, 2 restaurações não consegue? Não consigo. E aí ela fez esse teste, a gente fez, trocou algumas restaurações para ela ali, fez a limpeza, completamente sedada, ela teve que fazer sedada. E aí sim ela criou uma confiança no nosso trabalho, para aí sim ela falou assim, não, agora eu vou conseguir fazer os outros procedimentos, porque eu entendi que realmente toda vez que ela vai lá para Tem que sedar. revisão, ela faz sedada. Ela faz, eu tenho que fazer uma limpeza sedada. Então, sumiu o trauma. Ela falou assim, ó, eu sei que eu não vou conseguir fazer acordada, mas eu sei que eu posso procurar a clínica hoje para fazer, que eu consigo realizar qualquer tipo de tratamento, porque eu sei que eu consigo fazer sedada. Uhum. E aí terminou, você fez lá a sedação consciente, né? E terminou o procedimento e esse cliente ainda está sedado. O que você vai fazer com esse cliente, desse paciente? Para fazer qualquer tipo de tratamento ali na clínica, a estrutura do nosso centro cirúrgico, ela contém um pré-cirúrgico, sala de cirurgia e um pós-cirúrgico. Né? Então o paciente terminou a cirurgia dele, leva um tempo ali para sair o efeito ali daquela sedação. Então vai ter uma poltrona lá para o paciente deitar. Uma outra sala. Para ele ficar em descanso ali, em repouso, até que ele volte na sua consciência. Claro, a gente vai sempre orientar o paciente a trazer um acompanhante junto, mas até que ele se recupere 100%, ele tem uma salinha ali para ele poder se recuperar, tranquilidade, para fazer bem o efeito do analgésico ali, para que ele não sinta dor nenhuma, e para ele poder bem tranquilo para casa aí, sem dor, sem trauma nenhum. Aliás, é primordial que um paciente, quando vai fazer um procedimento desse, que tenha que fazer a sedação consciente, que ele seja acompanhado de alguém, né? Isso. E não tem idade. Sempre lembrando que a sedação não tem idade. Desde o paciente mais jovem ao mais idoso ali, ele vai ter que levar o acompanhante dele. Pode fazer tranquilo, ele vai ter a sala de repouso ali, ele vai poder ir para casa tranquilo depois do procedimento, sem dor nenhuma. Então, desde o início até o final do tratamento, seja protocolo, seja qualquer outro procedimento, é tudo feito dentro da clínica, dentro da praia. Isso, esse foi sempre, desde o início, quando a gente veio com o projeto da clínica, foi ter uma estrutura completa para conseguir realizar todo o tratamento ali dentro. Né? Muito chato você ter que ficar, eu dependo de um laboratório externo, eu dependo de um exame de imagem externo. Então a gente consegue fazer tudo ali, desde o primeiro contato com o exame radiográfico, ali, o exame clínico, a parte cirúrgica, a parte de moldagem, a parte de fabricação do dente, tudo ali dentro da clínica. O dente é fabricado lá dentro da clínica? Lá dentro da clínica. Então fica muito mais cômodo, muito mais ágil o tratamento. Exatamente. Então às vezes tem paciente que pergunta ainda, às vezes fala, nossa, doutor, mas fiz tratamento a vida inteira com o meu dentista lá e nossa, demorava tanto, por que hoje é tão rápido? Tecnologia, né? Vai evoluindo e vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais cômodo, né? Cada vez mais fácil. E deve ser muito legal, né? Você receber o cara todo banguelão, dali uns dias o cara tá com o dente na boca, a coisa mais linda do mundo, né? Além de ter o prazer de você devolver o dente, a gente vai formando muita amizade ali dentro, né? O paciente vai ficando com muita consideração por nós ali, porque é uma qualidade de vida que ele nunca teve às vezes, né? Que nem sonhava em ter. E muita gente pensa assim, só um dente não faz falta. Faz bastante falta. Né? Eu sei que faz por causa do meu. Então, além do prazer ali da nossa profissão ali de conseguir devolver uma mastigação boa, a gente cria bastante amizade ali dentro. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do protocolo, né? Eu venho fazer na minha sala aqui sobre protocolo, eu digo lá, né? Olha, você perdeu os dentes ou perdeu parcialmente, precisou de protocolo, né? Você que usa a dentadura e aí você não pode mastigar direito, esconde sorriso, aquela história toda. O doutor Mário está aqui hoje para falar exatamente sobre isso, né? Então tá lá, 4 implantes embaixo, meia dúzia em cima, é isso? É isso. Vamos lá, falar um pouquinho desse protocolo, né? E que situação é recomendado o protocolo e em que situação não é recomendado o protocolo? Bom, o protocolo, ele não deixa de ser um tratamento com implantes, né? E leva esse nome específico de protocolo. Então, o que é o protocolo? Paciente que usa dentadura lá, que já perdeu todos os dentes. Protocolo é para esse tipo de paciente aí. Usa dentadura às vezes só em cima, às vezes usa dentadura em cima e embaixo, ou usa às vezes dentadura só na parte de baixo, né? Então, esse é um tipo de tratamento através dos implantes, sem a necessidade de eu colocar um parafuso para cada dente perdido. Então, vamos lá, por base, a gente tem 14 dentes na parte de baixo, 14 dentes na parte de cima. Para eu fazer o protocolo, eu vou colocar um parafuso para cada dente que perdeu? Não. Na parte de baixo, a gente só precisa de 4 implantes.
já é o 4 suficiente. parafusos embaixo, a parte inferior, né? Isso, 4 implantes já é o suficiente para eu devolver uma prótese totalmente fixa. E na parte de cima a gente tem uma variável de 4, às vezes até 8 implantes, né? Em média 4 a 6 implantes, para também conseguir devolver uma prótese inteira fixa. Então o protocolo é um tratamento de implantes, né? Ele tem esse nome específico, então, para o tratamento de dentes fixos, sem a necessidade de colocar um parafuso para cada dente. Poucos implantes para uma arcada inteira fixada, né? O paciente se livra lá daquela dentadura da ponte lá, que é um tipo de prótese que incomoda muito, né? Que faz muita pressão em cima da gengiva, que tem aquele risco de cair numa hora errada ali, né? Ninguém quer, mas pode acontecer. Acontece sempre, a gente vê isso aí. E através do protocolo o paciente já não tem mais isso, né? Dente totalmente fixado, muito mais firmeza para mastigar, muito mais conforto, uma estética muito mais favorável, né? Uma autoestima muito mais elevada, né? Sempre visando conforto, né? Todo tratamento que eu faço para o meu paciente ali, não que eu deixe a estética de lado, mas sempre o intuito principal nosso ali é devolver conforto, né? Fazer com que o paciente consiga mastigar qualquer tipo de alimento que ele tenha vontade ali, voltando a ter prazer de mastigar bem, né? Se alimentar bem, né? E a estética é consequência, ela acaba vindo também, né? Um dente bem feito, bem alinhado ali, ele acaba dando uma estética. A pessoa vai... Eu posso escolher, por exemplo, o modelo de dente que eu quero. Ó, meu dente era assim, meu dente era assado. Como é que é? Você tem, vamos dizer, vamos chamar de catálogo, né? Algumas para mostrar? Na verdade, todo tratamento ele é personalizado, né? Então eu não posso usar o mesmo dente para todo mundo. Tem paciente que tem a boca maior, tem paciente que tem a boca menor. O dente tem que obedecer ali todo um formato de rosto, tamanho do crânio do paciente, estilo de mastigação. Então, todo o tratamento... Isso. É o pelo, coloração. Tem paciente que às vezes tem medo de realizar o tratamento, porque às vezes fala, nossa, meu dente vai ficar branco igual daquele artista que eu vi lá. Não, nunca é padrão, né? Então, de novo, um bom diagnóstico, bom planejamento, você vai entender o que é a necessidade daquele paciente, o que fica melhor para ele, para aí sim oferecer um tratamento que fique personalizado e saia de acordo com o que o paciente espera, né? Então, claro, tem paciente que vai querer o dente mais clarinho, tem paciente que vai querer o dente mais escuro, tem paciente que quer o dente retinho, tem paciente que quer que deixe o dente levemente tortinho ali, para falar, quando eu era mais novo lá meu dente tinha um espaço aqui. Eu queria que o meu implante, a minha prótese também tivesse esse espaço aí. Personalizado. Hein? Personalizado para ser quando eu era jovem lá. Então a gente consegue personalizar todos os casos praticamente. A gente vê muitas vezes faceta, né? O pessoal coloca faceta e fica algo que não fica natural, né? Enfim, e aí quando que, assim, o que diferencia, na verdade, um sorriso bonito de um sorriso exagerado? Você falou do tamanho do dente, das cores e tudo mais. E quando que é indicado para a gente usar faceta? Porque a gente está falando do implante, que obviamente vai ter um dente novo. Mas a faceta, às vezes, as pessoas substituem um dente que, em tese, é saudável para colocar, né? Quando que... Harmonia e equilíbrio para todo tratamento. Independente se eu vou fazer protocolo, se eu vou fazer um implante só, se eu vou entrar nas facetas, que é um caso interessante. Tem paciente que às vezes perdeu um dente da frente e o dente do lado desse implante ele também não tá legal, não tá bonito. E ele fala, eu já vou fazer esse, eu quero fazer uma faceta já no dente do lado. Marlon, eu tenho uma falha nos dentes de baixo, gostaria de repor com os implantes, mas eu também não gosto dos meus dentes de cima. Eu tenho todos os dentes, mas não gosto do formato desses dentes. O que eu posso fazer? Né? Claro, a gente se utiliza ali do clareamento, que acho que é a primeira alternativa que a gente faz para melhorar o aspecto do dente ali um pouquinho mais escurecido. Mas tem paciente que não se contenta só com o clarear do dente. Ele fala, eu quero um formato diferente. E aí sim a gente vai utilizar as facetas e as lentes de contato, né? São películas, revestimentos que a gente coloca ali em volta do dente para melhorar o formato, deixar com uma harmonia melhor, né? Eu quero guardar esse minutinho, porque nós vamos falar, eu quero falar daqui a pouco de estética específico, né? Porque falar da faceta, nós vamos falar do clareamento, falar de lente também, entendeu? E aí, só para a gente matar aqui o protocolo, então ele ficou definido isso, né? São os 4 implantes embaixo, na parte inferior, superior de 4 a 6, né? Isso depende por que de 4 a 6. Tem casos que pode ser só 4? Quantidade de osso, tamanho do paciente, tamanho da arcada. Porque assim, nem sempre mais parafuso quer dizer que vai ficar mais forte. Tem que ser bem distribuído, né? Quando você vai levantar uma casa lá, são necessários 4 pilares. Às vezes não precisa colocar 12 pilares lá. Com 4 já é um bom trabalho, né? Então a intenção nossa não é encher a boca do paciente de parafusos. É fazer uma boa distribuição na estrutura óssea que ele tem, para que a hora que esse paciente
a hora que a gente colocar aquele dente fixado lá, que ele consiga mastigar por igual dos dois lados da O boca. tamanho da boca não tem nada a ver, né? Tem, o Tem? tamanho da arcada vai interferir se eu vou colocar mais ou menos para Aquele paciente bocudo, tem paciente que é esse maior. fez. Porque imagina assim, a gente fez o tratamento, a gente tá fazendo o tratamento daquela da Dona Maria, lá, daquela senhorinha lá que tem 80 anos, que tem 48 quilos. E a gente tá fazendo o tratamento do seu João lá, que tem 130 quilos, tem 1,90 m. Então, com certeza, eu precisaria pensar num tratamento dele, que, às vezes com mais parafusos ou parafusos mais longos, para ter uma resistência maior, né? Eu não posso dizer que... Eu estou perguntando assim, gente, porque você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né, você deve pensar, mas do jeito que ele está falando aí, esse protocolo é uma dentadura fixa, e não é isso, né? Até porque você está falando de personalização dos dentes. E quando se faz uma dentadura, raramente você consegue fazer aproximar a coloração, aproximar o formato do dente, é isso? Essa é uma comparação que eu escuto de vários pacientes que falam exatamente isso aí. Doutor, protocolo é dentadura parafusada? É muito diferente, tá? Uma dentadura é um tipo de prótese que reabilita o paciente, devolve o dente também, tá? E é muito utilizado até hoje, tá? Inclusive nós fazemos na clínica também. Você vai fazer dentadura lá. Também, tá? Mas a gente tem que pensar assim, a dentadura ela vai ter um contato direto com a gengiva e não tem nada que segura ela. O paciente aprende a equilibrar ela na boca. Tinha uma cola que chamava Corega. Corega, dente fixo. É utilizado até... Tem muito paciente que vai na clínica e fala, doutor, agora eu cansei, não aguento mais não. Usei Corega por muitos anos aí, agora eu quero algo mais confortável. E aí que vem o protocolo. E aí ele vai ser 100% fixado. Não encosta na gengiva. Toda a pressão da mastigação ela vai direta para o parafuso que vai estar dentro do osso cicatrizado. Até por uma questão de higienização, né? Muito mais fácil. Muito melhor para mastigar, para sentir o sabor do alimento. É completamente diferente um tratamento do outro. Já que nós estamos falando de higienização, existe algum fio dental ou qualquer outra coisa próximo do fio dental para higienizar entre um dente e outro no protocolo? Como é que é essa higienização? O interessante do protocolo é que ele é dente fixo, ele é montado uma prótese, só que os dentes eles são unidos. Você não vai passar fio dental entre os dentes são todos unidos. Não, sim, não. Mas entre a gengiva e o dente. Agora, entre a gengiva e a resina ali do dente que foi instalado, sim, né? Aí, além da escova convencional, a gente tem que fazer toda uma orientação do paciente de como ele higienizar esse tipo de tratamento, certo? Aí a gente vai ter escova convencional, o paciente não vai parar de usar a escova que ele já está acostumado a usar. A gente tem um jato de água, é um equipamento que a gente usa, chamado Waterpik, que vai soltar um jato de água através de um biquinho, uma máquina que tem um biquinho fininho, que se encaixa entre a gengiva e a prótese, para empurrar aquela sujeira que possa entrar ali durante a alimentação, né? E a gente tem o fio dental específico ali para quem usa o protocolo, que é o Waterfloss. Ele é um fio que tem uma esponja no meio dele, né? Através de uma agulhinha de silicone, o paciente passa por baixo dessa prótese e ele consegue fazer ali o uso daquele fio por baixo. E essa higienização tem que ser diária. Tem que ser diária. Então, de novo, a gente sempre frisa isso. O paciente, ele perdeu o dente por alguns motivos e dependendo dos motivos que for, ele tem que mudar o hábito de vida dele para que isso aí não volte a acontecer. Porque da mesma forma que a gente perde o nosso dente natural, é possível que a gente possa perder o nosso implante dentário também, né? Tá. Não pode descuidar. O que é que pode, de repente... O cara que fuma, vamos lá, vamos mudar o rumo da pergunta. O cara que fuma, o cigarro estraga? Como é que chama lá o que sai do cigarro mesmo? Nicotina? A nicotina? Ela na prótese, porque o dente, a nicotina estraga, amarela, Isso. apodrece o dente e tal. E no protocolo? No protocolo funciona da seguinte forma, o dente é artificial, né? Então o paciente não vai ter mais problema com cárie, com canal, isso aí o paciente se livra desse tipo de problema. Mas o problema ele pode surgir na gengiva, né? Através da nicotina, através do calor da fumaça ali que ele está inalando. Então aquilo ali pode sim comprometer a saúde da gengiva e se a gengiva estiver prejudicada, se ela chegar a inflamar, ela consequentemente ela pode inflamar a estrutura óssea
que consequentemente pode inflamar aquele osso em volta daquele implante e o paciente pode perder, da mesma forma que ele perdeu o dente, ele também... Mas esse implante, ou seja, esse dente, ele não estraga. O dente em si não, ele pode pigmentar, manchar ali com o cigarro, né? Mas estragar o dente em E si você não. pode fazer um clareamento nele, como você faz no dente normal? Troca de dente. Clareamento só clareia a estrutura de dente natural, Dente né? natural. Tudo que é artificial precisa ser trocado. Mudou de cor, precisa ser trocado. Dente natural pode ser feito clareamento, né? Então tem paciente que me pergunta, às vezes o paciente tem todos os dentes e ele quer fazer o clareamento, mas ele tem várias restaurações de resina, ou seja, qualquer outro tipo de material. Quando o paciente for realizar aquele tipo de tratamento ali que é o clareamento só vai fazer efeito em cima do que é natural. Tudo que for artificial vai permanecer na mesma cor. Ô, doutor Marlon, você me disse que o implante, o dente do implante, ele pode ser de resina ou de porcelana. No protocolo é assim também? Ou ele é feito só de um material? Desde o implante unitário ao protocolo, a gente pode trabalhar com qualquer um dos tipos desses materiais aí. Pode ser a porcelana, pode ser resina. Eu gosto muito de trabalhar protocolo com resina, por ser um material mais leve. É um dente que já vem pronto de fábrica, tem uma resistência muito boa, tem uma estética muito De qual que você bacana. está falando? De resina. Da resina. Né? Então é um dente que para protocolo gosto muito da resina, né? O paciente faz um investimento até menor com a resina, que é o material, costuma ser um material mais barato, não deixando de perder a qualidade, né? Não deixando de ter resistência, não deixando E de a ter mais durabilidade? durabilidade muito boa, né? Agora, para casos unitários, paciente que perdeu um dente ou dois, É o implante, né? aí nesses casos sempre prefiro dar prioridade para porcelana, que tem durabilidade muito maior. Você me disse que o protocolo, os dentes não tem distância, não tem separação dos dentes remendados, né? Uhum. Caso estragou um dente ali, sei lá, nicotina do cigarro, ou quebrou, não sei o que aconteceu. Se ele é unido ao outro, como é que se faz essa recuperação? A gente tem dente de estoque dentro da clínica, Uhum. né? Então, dentro do prontuário do nosso paciente, a gente tem toda uma organização dos procedimentos que foram feitos. E dentro dessa organização, lá dentro desse prontuário, tem toda a numeração de dente, de cor que a gente colocou. Uhum. Então, caso o paciente venha perder qualquer dente, de qualquer região do tratamento que ele fez, a gente só vai no prontuário, dá uma olhada no padrão do tamanho do dente que foi colocado e a gente consegue repor esse dente pro paciente. Aí você repõe, mais uma vez, ele é emendado, Isso. aí você tem que, sei lá, como é que você tira ele e entra, quando você serra ali, o que é feito para tirar esse dente e recolocar o outro? Esse é um procedimento Isso é laboratorial, correção? né? A gente tem que tirar a prótese da boca do paciente, a gente envia para o laboratório que é interno, né? Uhum. A gente tem um laboratório próprio dentro da clínica para fazer isso. E lá ele vai fazer o reparo necessário com as informações que já tem dentro do próprio do prontuário, né? E Então ele vai olhar lá o tamanho, eu sei que era da cor tal, eu sei que o dente era o tamanho tal, da cor tal. E aí assim ele consegue fazer aquele reparo. Muito bem, muito bom. Bom, eu queria falar da cárie, do canal, tratamento de canal, vocês fazem também, né? Sim. Do clareamento, que inclusive eu fiz, né? Da faceta, que o Lucas comentou ali. Eu acho que você tem mais algo que você queria... essa técnica, o zigomático. O que é isso, doutor Marlon? Também um tratamento com implantes. Então, assim, não é diferente dos outros, né? Só na questão do tempo, né? Então, vamos lá recapitular. O paciente perdeu só um dente, ele vai fazer um implante unitário. 1, 2 dentes, 3 dentes. O paciente que perdeu todos os dentes, ele vai fazer o protocolo, que seria através dos 4 implantes embaixo, de 4 a 6 em cima. E o zigomático é uma técnica para fazer na parte superior para paciente que já não tem estrutura óssea mais, né? Ah, mas acontece isso? Bastante, né? Então, vários casos que a gente fazia num passado aí não tão distante, que a gente tinha que se utilizar de enxertia óssea, né? Muitos pacientes às vezes evitavam de querer fazer o tratamento pelo tempo que demorava, né? Tratamento de 1 ano e meio, 2 anos, mais de um ano, ultrapassando 1 ano, o convencional, né? Convencional. E aí essa técnica de zigomático veio para a gente conseguir reduzir o tempo de tratamento, né? Porque o paciente, apesar de às vezes ele ficar muitos anos sem os dentes, a hora que ele quer resolver o problema, ele também quer resolver na hora, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso. E o zigomático veio para a gente conseguir resolver de uma forma que é bem mais ágil mesmo. O zigomático é um osso, né? Isso, é esse osso aqui de cima, aqui, ó, né? Então, quando o paciente perde a estrutura óssea dessa região aqui do maxilar,
a gente tem que subir um pouquinho mais e instalar esse implante um pouquinho mais para cima aqui, que volta a ser um osso forte igual o osso mandibular, né? Então, através desse implante zigomático, a gente consegue ter um travamento melhor do parafuso dentro do osso, possibilitando o paciente conseguir ter todos os dentes fixados ali também em até 3 dias. Né? O implante se chama zigomático também. Implantes zigomáticos. E o osso o osso é o osso Isso, zigomático. por isso o nome da técnica zigomático, por se trabalhar no osso zigomático. Tá, então ele é um implante como o outro. Ele é um implante comum como o outro, claro, ele vai ter um tamanho maior para conseguir alcançar essa área aqui que é mais superior, né? Mas a vantagem em si desse tratamento é conseguir fazer um tratamento mais rápido, não precisando passar pelo enxerto, né? E aí é uma técnica sem enxertia óssea. Tratamento Quando você faz enxertia óssea, principalmente numa região dessa, qual o tempo de colocação do implante? tempo de cicatrização em média aí de 7 a 8 meses para enxertia. Para depois você fazer o implante, mais 6, 7 meses. Então, um tratamento que acaba ficando longo. E às vezes o paciente quer desistir no meio do caminho. Fala, nossa, eu não quero mais fazer tanto procedimento. Né? Apesar de valer a pena também, fazemos muito enxerto até hoje, né? Mas tem paciente que não tem a paciência de esperar, né? E a gente entende. Se tem técnica para conseguir resolver mais rápido, vamos resolver mais rápido, né? Mas o paciente fala, não quero fazer esse investimento aí em zigomático. Quero fazer pela técnica convencional. Fazemos até o zigomático, ele é uma carga rápida, não? Uma carga rápida também, né? Então a carga rápida é mais rápido ainda. Geralmente 2, 3 dias. Né? E é rápido. Se for pensar, imagina, um paciente que está lá mais de 10 anos lá sem dente, conseguir com 2 dias, 3 dias sair com dente fixo da clínica, sair reabilitado. E é um custo, tanto o zigomático, vamos dizer, o normal, quanto o zigomático com carga rápida, ele tem um custo mais elevado ou não? Os dois têm o mesmo valor ali. O zigomático ele vai ser mais rápido. Eu estou dizendo com relação ao implante comum, ao implante. Isso, aí vai ter uma alteração um pouquinho para cima do valor aí, né? Uhum. A gente traz um cirurgião especialista só nesse tipo de zigomático, profissional que está há mais de 10 anos no mercado, só fazendo tratamento em paciente que tem o osso mais fraco, né? Então, realmente é um tratamento que revolucionou nossa profissão aí. Muito bom. Porque antes do zigomático tinha paciente que nem com enxerto conseguiria fazer o tratamento, né? E é um tratamento aí que veio, né? Claro, um pouquinho mais complexo, né? Trabalhando no osso um pouquinho mais para cima ali, mas conseguindo devolver dente de uma forma muito mais rápida. Mas o zigomático ele pode ser feito tanto para implante quanto para protocolo? O zigomático é específico para protocolo. Para protocolo. É isso. Então esse cara que eu perguntei lá no início, que perdeu lá um dente na frente, 2 dentes na frente, por uma infelicidade, um tombo, sei lá, um acidente qualquer, ele tem que fazer um implante. Esse é o implante, né? Tá. Aí, claro, aí dentro do implante nós temos diversas técnicas ali, né? Tem técnica sem corte, assim, tem muitas técnicas que podem fazer o tratamento da forma menos invasiva possível. Doutor, eu estou lhe fazendo essas perguntas, às vezes você que está aí junto com a gente no episódio, falou assim, o Marquinhos está fazendo manteiga, está fazendo umas perguntas meio boba, meio, né, redundante e tal. Mas são perguntas que, meu modo de ver, que a gente vai conversando aqui e você vai pintando um tanto de coisas que você gostaria de saber, né? Que você tem dúvida, né, num tratamento desse. A tua dúvida Né? é de quem está assistindo. E a minha, exatamente, é por isso que eu tô lhe explicando, de repente faço uma pergunta meio boba, mas é uma pergunta que as pessoas gostariam de, a mesma dúvida que eu tô tendo aqui, essa pessoa pode ter lá também, entendeu? E isso o tratamento dentário é uma coisa muito séria. Aliás, porque não deixa, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia, é um tratamento de saúde, né? Não é só dente, é todo um equilíbrio do corpo ali, de mastigação, né? Imagina um paciente que não tem dente para ele mastigar. O que acontece com o estômago desse paciente? O que acontece com a absorção de nutrientes? Então, assim, o tratamento, às vezes, ele é mais completo do que as pessoas imaginam, não é só colocar um dente fixo ali. Porque eu queria que esse episódio hoje, ele fosse mais que um episódio, que ele fosse uma Utilidade pública. utilidade pública, entendeu? É por isso que eu estou lhe fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que, então, nesse ponto de saúde bucal, eu acho que respondeu bastante. Eu queria falar um pouquinho sobre a cárie, né? A cárie, o que provoca a cárie,
falar um pouquinho do tratamento de canal. Aí eu queria falar de faceta, eu queria falar das lentes, né? E do clareamento, para aí eu puxar um pouquinho para estética, né? Porque às vezes tá, no meu dente tá tudo em dia, só que tá meio amarelado, quero fazer um clareamento. Ah, eu não gosto do meu dente, quero fazer uma faceta. Como é feita a faceta, né? Primeiro vamos lá na cara e no canal. Esses já seriam mais tratamentos mais básicos preventivos, né? Que tem que fazer parte da nossa rotina também, né? O nosso paciente que vai buscar o implante dentário lá, às vezes ele vai estar com cara e nem sabe. Às vezes ele precisa fazer uma raspagem, uma limpeza, ele não tem consciência disso, né? E sempre a nossa intenção ali vai ser melhorar a saúde bucal desse paciente. E aí não só através dos implantes, mas através de uma restauração, de uma troca de restauração, de uma limpeza e até mesmo de tratamento de canal, né? Porque o paciente ele busca uma clínica, ele não quer ficar indo em vários lugares, né? A clínica ela ficando mais completa, é muito mais fácil, muito mais rápido devolver a saúde bucal daquele paciente ali. No mesmo ambiente ele já faz a restauração, ele já vai para o especialista da parte do canal, ele já consegue realizar a limpeza. E aí, claro, depois ele vai achando, às vezes, outros tratamentos que ele pode se interessar, né? O clareamento, a faceta, os aparelhos invisíveis, né? Hoje a gente... O Invisalign, né? O Invisalign. Fala um pouquinho dele pra gente. Então, o Invisalign é um tipo de tratamento que agrega muito para nós dentro da especialidade de reabilitação de implante, por quê? Às vezes o paciente ele já perdeu o dente há muito tempo, né? Não todos, às vezes perdeu alguns dentes ali. E toda vez que você perde dente e não recupera aquele espaço perdido, os dentes eles começam a se movimentar, né? E para a gente conseguir fazer um tratamento com implantes que fique com um melhor encaixe, uma melhor anatomia, um melhor formato ali, às vezes a gente precisa fazer o alinhamento desses dentes. E aí a gente entra com o aparelho Invisalign, né? O Invisalign? Invisalign. E esse aparelho, você pode colocar o convencional? Isso tem que ser o Invisalign. A vantagem do Invisalign hoje as pessoas evitam de querer colocar aparelho, principalmente pessoas que já passaram aí dos 35, dos 40 anos, as pessoas têm um preconceito. 40 anos usando aparelho, é isso, eu já ouvi isso. Cria-se um preconceito. Fala, doutor, não oferece aparelho para mim, não, já tô com 50 anos, já tô com 40, com 60, fica até feio usar aparelho, né? Então, o Invisalign é uma técnica que favorece esse tipo de paciente que tem essa timidez, essa vergonha de usar aparelho, para poder fazer um alinhamento do seu dente sem que apareça esse aparelho, né? Que o Invisalign são placas, né? Que o paciente ele faz a troca, a gente faz, claro, todo um planejamento do paciente, mas o Invisalign é uma troca de placas, onde essa placa é invisível e ela vai fazer a movimentação do dente desse paciente sem que o próximo ali perceba que ele está fazendo um tratamento, né? E também com a possibilidade dele tirar para poder se alimentar. Às vezes tem qualquer evento, uma festa lá, ele pode deixar de usar naquele momento ali, a partir do momento que ele voltou dos seus afazeres, ele voltar a usar a placa, né? E eu não sei se é uma outra vantagem, mas muitas vezes as pessoas precisam, colocam um aparelho, principalmente no início, sente muito incômodo, chega a machucar a boca, né? Sente muita dor porque ele comprime, né? Isso. E o Invisalign, ele dá mais conforto? Ele já tem essa vantagem também de não machucar os lábios ali, porque é uma placa, ela é lisa, né? Então já não vai ter essa vantagem nem de machucar. Vai exercer um pouco de pressão, porque tem que movimentar o dente, né? Mas ele exerce uma pressão menor que o aparelho convencional. Então ele é muito mais prático, né? Então para nós ali da clínica que temos o foco de reabilitação como um todo, é mais fácil a gente realizar o tratamento com o Invisalign. É mais fácil do paciente querer realizar o tratamento do que oferecer um aparelho convencional, porque o aparelho convencional, na grande maioria das vezes, o paciente não vai querer usar. E o Invisalign, ele movimenta também o implante ou tem que fazer primeiro o alinhamento para depois fazer o implante alinhado para esse... Todo o alinhamento primeiro. Então, de novo, diagnóstico. Começa tudo com diagnóstico, com planejamento. Se o paciente ele já alerta, a gente já vai avisar para ele, falar, para mim conseguir colocar um implante nessa região, é necessário que eu consiga movimentar primeiro o seu dente aqui através do aparelho. Então, o paciente primeiro ele vai realizar toda a movimentação do dente natural, criando seu espaço ideal para sim eu conseguir realizar o implante. E aí essa dúvida aí da questão da movimentação do implante é sempre importante lembrar a todos que o implante ele não movimenta. A partir do momento que você fez a instalação dele, ele cicatrizou 100% dentro do osso, ele não é igual ao dente que ele tem movimentação, que pode ir para o lado, para trás, para frente. O implante cicatrizou, ele não se mexe mais,
Ele é cimentado? E ele cola dentro do osso, né? O implante, a partir do momento que eu rosquei ele dentro do osso, ele cicatrizou, ele cola ali dentro. Ele não sai mais do lugar. E o dente não, o dente tem a possibilidade de movimento. E para você extrair, seria como extrair um dente? É um pouquinho mais complexo. Mais completo. Dá para fazer também, né? Alguns casos a gente pega alguns casos ali que a gente tem que refazer, né? Trabalho às vezes de outros colegas aí. E às vezes a gente chega no ponto de ter que remover. Muito bem. E esse Invisalign, você pode, na alimentação, você pode mastigar normal com ele? Ou você tem que tirar para comer? Na verdade, você tem a vantagem de poder tirar, né? No aparelho convencional você não consegue fazer isso, E né? não atrapalha, vamos dizer, o andamento do tratamento? Nada. E aí a grande vantagem é não atrapalhar através daquelas pedrinhas, né, do aparelho convencional, né, que aquilo ali você tem que tomar cuidado para não quebrar, né? É. Você pega um alimento mais duro, você pode descolar o aparelho. E o Invisalign já tem essa vantagem aí de não ter esse risco aí de descolar, né? Tirou a plaquinha, se alimentou, higienizou, colocou de volta, o tratamento continua. E uma pessoa que fez faceta, ela pode usar o Invisalign também? Tipo, porque a faceta, basicamente, você tira uma parte do dente e coloca como se fosse uma capa, né? Se assim posso, né? Dá certo com o Invisalign e a faceta? O Invisalign só não dá certo com implante. Dente com faceta, dente com coroa, dente natural, ele vai Mas que movimentar. caso o cara que está usando, que fez uma faceta, vai querer usar Invisalign? Olha, tem muitos profissionais que fazem faceta com muito desgaste no dente. Então a gente evita chegar nesse ponto, né? Então o Invisalign vem para evitar isso aí, na verdade, né? Dificilmente um paciente que está usando faceta ele vai me procurar para fazer o aparelho, porque às vezes ele já corrigiu o formato e a distorção do dente dele através de uma faceta, que também não é o ideal, né? A gente sempre procura fazer todo o tratamento com o mínimo de desgaste do dente natural possível, né? E aí aquele paciente que ele tem um dentinho às vezes muito torto, muito escuro, só que ele não quer fazer o tratamento com o aparelho, ele vai ter que realizar um desgaste maior no dente dele, né? Então é um caminho que a gente sempre procura não tomar, né? Então, mas uma vez feita a faceta, você desgastou o dente, amanhã o cara quiser tirar essa faceta, e aí? Aí ele vai ter que trocar por outra faceta, porque dependendo do tamanho do desgaste que ele fez, não é possível ele ficar sem mais a parte artificial ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no planejamento da faceta para que o desgaste sempre seja o mínimo possível. Então esse paciente tem que saber que a faceta vai ser pro resto da vida. É um material que vai ter que tomar cuidado com questão de quebra. Do que é feita a faceta? 2 materiais de novo, sempre dentro da nossa profissão, resina, porcelana. No caso das facetas em específico, eu gosto muito de cerâmica, né? Temos técnicas avançadas ali com resina na clínica, a gente faz bastante também. Mas eu gosto muito da parte da porcelana, da cerâmica, pela questão dela não mudar de cor com o passar dos anos, né? Então o paciente faz uma faceta lá, fica 5, 10, 15 anos. Na hora que você vai fazer a revisão anual daquele paciente, você sempre vê que o dente está sempre igual, né? E a faceta de resina ela já requer um pouquinho mais de cuidado, né? Todo ano fazer uma limpeza, um polimento, né? Tem que ter um cuidado um pouquinho mais acentuado ali. Mas Então, a faceta ela tem um cuidado, então, recorrente que tem que ser feito. E Acontece muito, eu já ouvi dizer, pessoas que fazem faceta e ficam com mau hálito, por exemplo, ou, enfim, será que isso foi material de má qualidade, foi mal colocado, má higienização? a questão do mau hálito é mau planejamento, tá? Porque toda faceta bem executada, ela não fica nem um degrau e o paciente consegue higienizar de forma perfeita, né? Então, o mau cheiro vem de uma higienização que não ficou eficaz e muitas das vezes é degrau que fica, mau planejamento do caso, né? Então, a faceta não fica bem executada e aí realmente é necessário tirar tudo, entrar com um tratamento de gengiva para melhorar a qualidade da saúde daquela gengiva para poder refazer todo o tem que tratamento. curar primeiro para depois recolocar outra faceta ou essa mesmo? Não, aí tem que ser trocada a Tem faceta. que ser trocado. Sim. Então a faceta ela dura até 15 anos mais? Pode durar de 15 anos para mais. Muito bom. Tudo dependendo de um bom planejamento e um bom material, né? Tá. E as lentes? Qual a diferença de lente e faceta? Mesma coisa. Lente de contato, facetas são como se fossem nomes comerciais, né? Quando eu vou explicar para o meu paciente a diferença de um para o outro, explico que é praticamente a mesma coisa, é o mesmo material, mesma forma de fabricação. A lente de contato a gente fala para o paciente que é para aquele paciente ali que quebrou o dente e está feliz com a cor do dente dele, numa fatalidade ele foi lá e quebrou um pedacinho do dente dele. E ele quer devolver um leve contorno. E aí sim a gente pensa numa faceta que é um pouquinho mais fina, ela chega às vezes a ser transparente para devolver o contorno, né?
e a faceta para aquele paciente que quer mudar a cor do dente dele, né? Ele tem um dente um pouquinho mais amarelado, já tentou clareamento e não fez efeito, e aí para a gente conseguir mudar a cor, clarear esse dente, eu preciso da espessura do material um pouquinho mais espesso. E aí sim vem as facetas. E no caso da lente, você não precisa, vamos dizer, desbastar o dente para colocar a faceta, colocar a lente. Alguns casos sim, outros casos não, mas é importante salientar que faceta e lente de contato é a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa. Tá, mas na faceta você cobre todo, reveste, vamos dizer assim, o Isso. dente todo. É. Na lente de contato, só onde teve uma quebra, por exemplo. Isso. Teve uma trinca, quebrou, desgastou. Então não há necessidade de colocar essa lente no dente todo. Não, ele pode ser só por partes, né? É claro, como um planejamento de novo. Você pode fazer uma lente de uma metade de um dente ali, devolvendo só um contorno, evitando um desgaste, né? Mas precisa saber fazer, precisa ter bom laboratório, Sim. bom material, né? Para oferecer um tratamento para o paciente que não fique acumulando resíduo ali e não fique dando mau cheiro. Né? E você consegue chegar, com relação à coloração, você consegue chegar na cor do dente. A gente consegue chegar em qualquer cor de dente, né? Desde o mais clarinho lá, o mais escuro, dente personalizado. Às vezes o dente não tem uma cor só, né? Ele tem mais de uma cor dentro do próprio dente. Então sempre o tratamento vai ser personalizado. É a pergunta que eu fiz naquela hora, porque às vezes as pessoas querem alterar tanto a cor ou o desenho do dente que fica artificial, que fica parecendo um dente de cavalo, né? Você repara pelos jogadores de futebol, né? Do que é jogador, né? Você jogou pesado. Hein? Mas não, tem gente que fica parecendo aquele sorrisão de cavalo, né? É porque o que ele está falando aí é uma verdade. Sim. Até porque você vê, até artista mesmo, você vê, né? Tem alguns cantores, principalmente na linha sertaneja, Sim. jogador de futebol, o cara de repente aparece com os dentes, dá um sorriso que tá completamente fora de harmonia, né? O cara, não sei se o profissional, se ele exigiu que fosse branco daquele jeito, o formato, o tamanho, sei lá, ou se o profissional que não falou, meu amigo, nós vamos ter que fazer harmonização aí para poder ajustar isso. Né? Muitas das vezes é pedido do próprio paciente, né? Claro que quando eu vou fazer um planejamento ali, eu procuro fazer o mais natural possível, né? Eu acho que o que é mais bonito quanto mais natural, mais bonito fica. Lógico. Aqueles dentes fora de proporção de tamanho, o paciente às vezes tem a cabeça, a boca pequenininha, quer fazer um dente grande, não combina, mas tem paciente que tem o sonho de ter o sorriso daquele jeito. Exatamente. Né? Mas a gente tem técnicas ali para mostrar como fica o formato do sorriso antes, tem como fazer dentes provisórios para mostrar o formato, para ele poder aprovar, para a gente poder fazer o material definitivo. Então tem a forma certa de planejar ali para a gente conduzir bem o caso. Quando eu fui fazer, eu fiz um clareamento, né? E eu falei para a tua dentista lá, né? Olha, eu não quero que deixe o dente branco. Eu quero, porque o clareamento, ele dá uma clareada e dá, vamos dizer, te dá uma visualização diferente do dente, né? E até uma questão de higiene também, não é isso? Clareamento, ele leva o teu dente ao máximo que o dente pode chegar. Não quer dizer que vai ficar claro. Cada pessoa tem uma cor de dente, tem um matiz da cor do esmalte. Exato. E o clareamento, ele tende a levar o teu dente ao limite que dá. Isso que ela me explicou. Ela falou, não, o dente não vai ficar branco, não. Vai ficar na cor que ele tem que ficar. Claro, tem pacientes que ficam com o dente branquinho, mas tem pacientes que não ficam, né? Então ele leva sempre o dente ao limite do que ele pode. Porque quando você pega na raiz do dente aqui, a raiz do dente ela é mais escura, né, mano? Isso. Não é? E o paciente que ele já tem um pouco dessa amostra da raiz ali, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com questão de clareamento para não sensibilizar o dente desse paciente, né? Exatamente. Senão você resolve um problema e cria outro. Então, a gente toma bastante cuidado no planejamento com clareamento. Apesar de parecer simples o tratamento, tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar. Sim, claro. E quando as pessoas fazem clareamento em casa, sozinho, assim, sabe? Já viu? O pessoal compra, às vezes, na internet aí e, enfim, queima, né? O lábio, queima a gengiva, enfim. Só pegando um gancho aí, Lucas. E esse clareamento que eu fiz lá na Prime, eu fiz em casa, mas com acompanhamento. É isso. Com acompanhamento. Não existe produto no mercado para que você faça clareamento sozinho. Não. Tá? Aquilo é um ácido, a gente tem que tomar o maior cuidado, até mesmo para orientar o paciente de como utilizar a placa em casa, e só através de um profissional competente para te indicar o que você vai poder usar. Né? E por quanto tempo você vai usar. E por quanto tempo, qual o tipo do material, de quanto em quanto tempo você pode fazer esse tratamento.
Então não existe essa questão de propaganda, não existe tratamento pasta milagrosa. Eu vou comprar uma pasta na farmácia que clareia o dente. Não clareia. O único jeito de fazer o clareamento é através de um bom Já vi profissional. gente passar bicarbonato no dente, clareia, gente. Arranca o esmalte do dente. Isso não existe, né? Não se deve jamais fazer isso, né? Então tem o produto certo da forma certa para se usar e só o profissional competente vai poder orientar o paciente. Mas já que eu estou falando de higienização, a escova que se usa, ela de seda mais, ou seja, ela é menorzinha, maior, é de seda mais macia, mais dura. Basicamente, o que o paciente precisa saber para ele fazer uma boa higienização? Escova extra macia para dente natural e para quem usa dentadura ou ponte, aí esse pode usar a escova dura, porque aí vai tirar a prótese da boca, vai pegar na mão e vai higienizar lá na pia. Tá. Então esse tipo de escova dura só serve para isso, né? Só para prótese fora da boca. Escova dura para escovar dente normal, dente original, vamos dizer assim, não serve, só que tem muito paciente que usa com a sensação de quanto mais dura a escova, mais limpa. E pelo contrário, quanto mais macia a cerda, mais ela dobra, mais ela entra nos cantinhos e mais ela limpa bem, mais higieniza bem. Então escova extra macia para dente natural e escova dura só para prótese, para dentadura. Extra macia. E essa escova elétrica? Eu sou mais conservador, viu, Marquinhos? Assim, para mim não funciona. Para mim tem que ser a higienização manual ali, escova convencional, escovar devagar. Escovar dente leve, não precisa. Não é a melhor tarefa do dia. Desde criancinha a gente tem que pegar no pé da criançada aí para escovar dente, porque não é uma tarefa gostosa, mas para a gente conservar nossos dentes até o final da nossa vida aí, pra gente ter dente bom aí, saudável, gengiva saudável, boca saudável, tudo começa numa boa higienização, né? Ok. Você terminou de falar de cárie e canal? Isso, esse é o tratamento básico, né? Acho que tudo começa por aí também, né? Tá. Para nossa clínica se tornar uma clínica completa, né? Para ser referência do jeito que é hoje, a gente começa pelo básico, né? Uma boa limpeza, troca de restaurações, clareamento, tratamentos de canal, né? Para aí sim a gente chegar a fazer o básico para depois a gente pensar num tratamento mais avançado aí, que é o tratamento com implantes, um tratamento de alinhador invisível, um tratamento de protocolo, facetas, né? Porque às vezes, de repente, o paciente chega lá para fazer o implante, aí você vai olhar a boca dele e fala, bicho, você tá com uma cárie aqui, vamos fazer isso aqui primeiro. É isso? Isso, muitas das vezes o paciente primeiro ele tem que pensar num tratamento geral, né? Mais básico, a limpeza, a troca de restauração, para depois a gente dar início no implante, né? Mas quando a gente faz a primeira avaliação ali, a gente já procura instruir o paciente desde o início, já a uma sequência mais correta de tratamento ali que ele precisa fazer. Tá. Você tem esse clareamento que eu fiz, exemplo, em casa, com acompanhamento, e você tem um que você faz lá dentro da clínica. A tua companheira lá, a tua colaboradora lá faz. Isso. Tem duas formas a gente realizar o clareamento no paciente, né? Através das moldeiras ali, a gente faz uma moldagem no paciente dos dentes ali, fabrica uma plaquinha de acetato, né, fininha, onde o paciente, a gente vai dar algumas seringas de gel de clareador pro paciente, ele vai pingar dentro dessa moldeira e vai fazer o clareamento em casa. E a gente tem a forma de fazer o clareamento dentro da clínica, né, acompanhado pelo profissional ali, né, que aí utiliza o gel um pouquinho mais concentrado ali, né. Então dá para fazer das duas formas. Tá certo. Tem alguma pergunta aí, Lucas? Por hora não, acho que sanou todas as dúvidas aqui. Eu acho que, enfim, a gente sai daqui hoje com uma baita de uma aula aí sobre odontologia, né? Então, vamos tirar essa Sobre saúde bucal. Vamos tirar essa dentadura da boca e vamos fazer um protocolo. Lembrando, gente, o protocolo é só para quem realmente precisa, tá? A gente brinca com vários pacientes que vão ali na clínica, né? Fala, doutor do céu, mas tô cansado de passar em várias clínicas aí, tá todo mundo pedindo para eu tirar meus dentes, né? E não é por aí não, né? Nossa profissão não pode ir por esse lado, né? Não é comércio, né? É saúde, né? O que muda, então, na vida de uma pessoa quando ela volta a sorrir, mastigar, conversar com segurança? Olha, segurança, né? Todo paciente que faz tratamento é o que ele mais quer, ele quer autoestima e ele quer se sentir confortável, né? Ela falou, doutor, eu quero ir na casa dos meus filhos, eu quero ir almoçar no restaurante, que nem eu fazia lá atrás quando eu tinha meus dentes lá. Eu não quero ficar pensando o que eu posso comer. Quero comer de tudo, né? Então, o paciente quer comer bem, quer ter segurança, quer ter conforto, né? Quer ficar mais bonito, né? Quem não quer, né? Desde homem, mulheres, todo mundo quer ficar mais bonito, quer ter mais conforto. Então, o tratamento em si visa isso, né? Mais saúde, mais conforto e mais autoestima. Muito bem. Ô, Lucão, faz um favor para mim, pega meus papéis ali, fazendo um favor. Enquanto isso, eu quero falar para a gente ir já fechando.
o nosso episódio de hoje, né? Aqui com o Dr. Marlon, eu quero ir falando de um café de qualidade, além de uma parceria, Pão de Queijo Xodó de Minas e do Café Caldense, né? Uma parceria que muita gente conhece. Se você não conhece ainda, deve experimentar no seu supermercado, na padaria, né? Aí onde você compra, procure pelo Café Caldense, pelo Pão de Queijo Xodó de Minas, que você vai gostar, tá? O café puro das nossas montanhas, o café que é o chamado café marrom, né? Aquele que não tem mistura, né? Esse café forte, extra forte, né? Café com torra clara, né? E média clara, é tudo muito diferente. Média clara e a clara mostra tudo. Você vai ver que é um café puro. Aí você vai encontrar o Caldense, o Especial Gourmet e o Monte Fé. E claro, o Pão de Queijo Xodó de Minas, que não pode faltar na hora de um cafezinho gostoso. Então você vai na Junqueiras 484, ali na Casa do Açaí, ou você pode ir no Mercado Municipal, no Box 17, você encontra esses produtos e outros produtos também, tá bom? Eu quero falar da Prime, eu não vou falar, não, deixar que o Mário fala, já falou bastante da Prime, né? Eu quero falar da mineração com responsabilidade social e ambiental. Lembrar você que hoje nós temos a mineração assim, né? A mineração não começa e nem termina na extração. Antes existem lá os estudos, o licenciamento, aí durante a extração existe o controle, monitoramento e tecnologia, não é isso? Aí depois disso tudo é que vem a recuperação de áreas. É um ciclo longo, né, e regulado que busca equilibrar desenvolvimento econômico, meio ambiente e sociedade. É por isso que eu estou falando de mineração, né, que trabalha com responsabilidade social e ambiental. E para você saber mais sobre mineração, o ciclo das boas práticas da mineração, você acessa viridesmineração.com.br, tá bom? Vou repetir para você, viridesmineração.com.br. Combinado? Bom, da Prime nós falamos, né, doutor Mário? Eu acho que o doutor Mário pode fazer um texto, que toda vez eu que faço, hoje você pode fazer um texto da Prime do jeito que você achar que deve ser feito. Falando para a nossa audiência e para a câmera. Falando para a sua nossa audiência e para seus clientes, seus pacientes. Então vamos lá, queria deixar o convite para quem ainda não fez avaliação, para quem precisa de tratamento odontológico, né? Desde uma simples restauração, lá uma limpeza, a você que tem perca de dente aí, que não consegue mastigar de forma mais confortável, para você que está insatisfeito aí com o formato, a cor do seu dente, que procura uma clínica completa para poder realizar o seu tratamento e de toda a sua família. Faço convite para conhecer a Prime Sorriso. São mais de 8 anos de experiência aí, mais de 11 mil implantes instalados aqui na cidade de Poços de Caldas, profissionais competentes para poder cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Muito bem, eu quero lembrar que a Prime está em Poços de Caldas, está em Passos e Pouso Alegre. Pouso Alegre. Aqui em Poços, na rua Correia Neto, número 430, que é a Rua da Trincheira, né? E o telefone da Prime está aqui, ó. Você pode ligar, né? E alguém vai entrar em contato com você. Você pode entrar no WhatsApp, não é? Alguém entra em contato com você, ou você pode ligar que tem alguém para te atender. Anota aí, 35 9192 8968. E eu tenho certeza que você vai ter o mais lindo sorriso, né? O sorriso do Brasil, né? Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, é isso aí. Lucão, vamos embora? Vamos embora. Algo mais aí? Quanto tempo deu? 1h22. Tá, ótimo. Ótimo. Falou tudo, irmão? Tá bom. Doutor Mário, muito obrigado. Levo meu abraço lá a todos da Prime, né? E por essa semana eu devo dar um pulo lá. Porque eu preciso resolver aqui meu tratamento de canal, que eu acho que não vamos que não, né? Vamos lá que eu te aguardo sem falta. Não pode faltar. Ó, eu vou querer sedação consciente, mas
desde sair de casa, entendeu? Acho que eu sair de casa eu já não quero ver mais nada. Tem como sedar sem fazer o procedimento? Isso. Ô, Marco, muito obrigado, viu, por ter feito aí. Hoje, como disse o Lucas ali, foi uma... Como é que chama, Lucas? Uma aula, né? Não, em vez de ser um episódio como qualquer outro, hoje foi uma... De utilidade pública mesmo. Serviço de utilidade pública que o Café com Manteiga fez, né? Tratar da nossa saúde bucal, porque eu sempre digo o seguinte, eu sempre vejo assim, a saúde bucal ela está diretamente ligada à nossa saúde no geral, né? A saúde começa pela boca, né? Começa pela boca, né? Meu irmão, muito obrigado, até uma próxima vez, queira Deus que seja assim, né? Te agradecer, obrigado. Fechamos mais esse episódio do Café com Manteiga. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira com mais um episódio, tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado, Lucão. Obrigado você que ficou com a gente por aqui. Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até o próximo episódio. Até lá.